Os cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos orar, vamos apresentar nesta oração o pastor Euclides, seu filho. Ele está em Jaú, está se tratando, e nós estamos, irmãos, intercedendo por ele, com carinho, com responsabilidade. É um pastor da nossa igreja, e mesmo que fosse de outra igreja, mas principalmente sendo um doméstico da fé, nos apresentar, para que Deus tenha misericórdia, ajude ele, está se tratando, e nós estamos ajudando o Euclides em oração. Também a irmã Rosilene avisou que não viria, está com a filhinha dela com febre, e nós vamos apresentar a Valentina em nome de Jesus. Também nosso irmão Sérgio, vamos orar por ele, ele avisou que não estaria presente, e vamos orar pela família ali em nome do Senhor. Então nosso irmão Leandro vai fazer essa oração juntamente com a igreja, e depois nós vamos passar para os nossos louvores abençoados. A irmã Marili avisou que as irmãs vão cantar hoje, né? Então os irmãos já vão se preparando para juntos nós cantarmos um belo cântico de louvor ao Senhor nosso Deus. Com Leandro, em nome do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, Pai, agradecemos ao Senhor. Senhor, Deus, que o Senhor possa estar ajudando o pastor Euclides, Pai, todas aquelas pessoas que estão necessitando de Ti, Pai. Que o Senhor possa levar a cura para o pessoal mesmo. Que o Senhor possa visitar, Pai, que o Senhor venha abençoar esse povo de hoje, Senhor Jesus. Venha levar pela glória do Deus, Senhor. Oh
Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu queria convidar todo o Febrae para estar aqui na frente para nós apresentarmos o louvor. Amém? Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o Senhor nesta noite. Deus é maravilhoso. Irmãos, espera só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, que eu vou dar um testemunho rapidinho. E aí as irmãs podem ver. Eu ia cantar justamente esse hino. Quando a minha Maria falou, eu falei, ai, glória a Deus, estamos no mesmo espírito. Ontem estávamos lá em Botucatu, no Encontro das Mulheres, das 7h30 da manhã até as 4 da tarde. Foi maravilhoso. As irmãs que estiveram lá sabem muito bem que glória que foi. Uma bênção. Então, irmãs, cansa, né? Porque nós chegamos exaustas, né? Teve atraso para ir, teve atraso para voltar, a van, né? Foi meio complicado aí. Mas Deus abençoou, foi maravilhoso, lá a estrada, o bom dia foi glorioso. Então, na volta, né, tudo que queríamos era dormir. Dormir, mais nada, né? Muito mais que comer, queríamos dormir, descansar. Aí, tá, essa noite nós tínhamos que estar hoje aqui na escola dominical. Estávamos hoje aqui na escola dominical. Maravilhoso também o trabalho. Então, não deu tempo de dar sono. Após o almoço, almoçamos, eu e o esposo. E aí, quando cada um vai para um canto, né? Dar uma descansadinha, né? Eu falei, eu preciso de dormir, porque senão eu vou chegar muito amarrotada no culto, desde ontem, né? Então eu precisava de dormir. Cada um foi para um canto. Eu fui para a sala, minha esposa foi para o quarto. Só que, irmãs, quando eu sentei na sala, me deu uma dor aqui do lado que estava me dando ânsia de vômito. Eu estava quase vomitando assim, de tanta dor. Comecei a suar, comecei assim, do nada. Eu falei, nossa, mas eu só preciso de dormir, eu não preciso de nada mais agora, né? Deitei no sofá, assim, de corpo comprido. Quem disse que eu consegui ficar deitada, sentada ali? Eu falei, eu preciso de dormir, fechar meu olho e dormir. Não consegui, a dor, e foi aumentando. E eu falei, nossa, se eu for no hospital agora, eu fico internada. E eu tenho pavor. Eu falei, não vou no hospital, eu não vou no hospital. E fiquei. Nisso, eu olhei para o meu esposo que estava indo para o quarto. Eu pensei na minha mente, vou chamar meu esposo para ele vir orar por mim, para essa dor passar. Mas sabe quando você está com tanta dor, tanto que você não consegue falar? Não consegui falar. E ele foi e fechou a porta. Quando ele fechou a porta, eu deitada, eu falei, Senhor, eu mesmo vou orar por mim. Eu vou orar agora por mim. Coloquei a mão naquela dor e comecei a repreender. Eu te repreendo em nome de Jesus, Senhor, essa paciência.
conserva. Tira essa dor, Senhor, tira essa dor. E a dor aumentando, e sabe aquela agonia. E eu revirava, eu levantei, eu tentei de novo. E eu orando, Senhor, Senhor, Senhor. Irmãos, olha, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Do mesmo jeito que ela veio, ela foi. Do mesmo jeito, ela veio com um impulso forte. E ela também foi. E eu fui pondo a mão e fui clamando. E foi, Senhor, tira essa dor, eu sou tua serva, eu creio em ti. Senhor, olha, eu não preciso de ninguém. Senhor, me cura. Tira esse mal, eu não sei que mal é esse, mas tira. Me cura. Tira. E aí irmãs, porque se eu continuasse daquele jeito, agora eu estaria no hospital, eu tenho certeza. Porque eu estava me revirando de dor. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, só precisava de dormir. E aí, naquele momento que aquela dor passou, eu apaguei. Dormi, só acordei na hora que alguém me chamou, né? Vamos, né? Tomar banho. Glória a Deus, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Isso aconteceu hoje, 2022. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele tirou a dor horrível. A única vez que eu estive no hospital é quando eu tinha 12, 10 anos, que eu tirei as minhas amígdalas. Nunca mais eu voltei para o hospital para internar. Eu tenho pavor dessas coisas. E eu falei, Senhor, me guarda. E glória a Deus. Até que o Senhor tenha me guardado. Tenha me abençoado. Então, louve ao Senhor conosco agora. Pode vir, irmãs. Vamos louvar, porque o hino fala: quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem luz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, o Senhor estendeu esta luz maravilhosa para nós e nos guardou, e nos livrou, e nos abençoou, e nos colocou aqui neste lugar para adorar, para louvar o seu nome, para glorificar. Irmãos, não perca tempo, não perca um segundo desse tempo aqui, ó, precioso, que já vai acabar. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Fala, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto eu não sentir a sua presença, enquanto eu não sentir o Senhor lá dentro falando no meu coração. Você e Deus, irmãos, porque tem hora que é só você e Deus. Meu esposo estava pertinho de mim, mas eu não tive forças para falar, vem aqui e ora por mim. Eu falei, então eu mesmo vou orar por mim. E Deus me honrou, Deus me abençoou, e eu estou aqui para a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor para sempre. Cantem conosco, irmãos, é fácil, é antigo. Deus abençoe a cada um. Precisamos dar calma aqui, né, irmãos, para cantar. Glória a Deus. Abençoa, Senhor. Aleluia. Céu, eu era pobre e perdido.
Glória a Deus. Pedi para a nossa irmã Dilma, fazer uma oração por nós. Ela está aí hoje, a senhora vai orar por nós. Irmã Dilma, vai dar uma salvação para a igreja. É isso aí, gente. Eu queria, irmãos, com bastante alegria e satisfação, fazer menção da nossa irmã Almerinda. Almerinda, fica de pé, só um minutinho, por gentileza. Ela esteve aqui já há alguns dias atrás. Ela veio de São Caetano do Sul. Ela era uma irmã batista, da Igreja Batista, e esteve conosco algumas vezes e voltou. Se voltou porque gostou, né? Graças a Deus. Louvor e palavra de Deus, irmã Almerinda, né? A senhora veio de uma igreja de Bíblia e nós também somos uma igreja de Bíblia. Nós zelamos pela palavra de Deus e pelos louvores genuínos. Glória a Deus. E ela voltou acompanhada, irmãos, né? Uma irmã, uma amiga, uma companheira dela, que é a nossa irmã Eunice. Glória a Deus. Olha aí, irmãos, coisa linda, né? Voltou acompanhada, né? E nós nos sentimos muito felizes, viu, irmã Eunice? A irmã Almerinda e a irmã Eunice estão cultuando a Deus conosco. Então, são obreiras, são diaconisas, né? Graças a Deus por isso. E nós estamos felizes, né? Nós estamos todos felizes, irmãos? Amém? Amém! Graças a Deus, pode sentar, são bem-vindas em nosso meio. Deus proverá, as coisas vão acontecendo em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Dilma pode saudar a igreja. Ingrid, dá para cantar um hino? Dá para cantar depois? Então, a nossa irmã pode falar, ela pode dar o seu testemunho, e depois a senhora vai orar por todos nós, pela irmã Alice que está enferma, pela irmã Terezinha, pela senhora mesmo, pela nossa irmã Francisca que está aí se tratando, pelo irmão Orlando, né? A irmã Aline, do irmão Márcio também não está presente conosco. Nós vamos orar pelos outros. E a senhora vai orar, dar um testemunho e vai orar em nome de Jesus. Se a senhora quiser ficar aí, a senhora fica. Se a senhora quiser vir aqui, a senhora vem. Fique à vontade, tá bom? Então, a nossa irmã Dilma, uma oportunidade. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu só desejo uma coisa: agradecer a todos que oraram por mim e me apresentaram em oração. Graças a Deus eu estou bem. Estou em tratamento, mas graças a Deus eu estou muito bem. Não vou dizer que eu sarei porque ainda estou fazendo um tratamento, mas eu estou bem. Que Deus abençoe a igreja. E Deus abençoe todos os irmãos que estão necessitados nesse momento. O pastor Euclides, a irmã Lázara, a irmã Terezinha, essa irmã Marinha, todos os irmãos. Que Deus me perdoe por não ter palavras para agradecer. Mas Ele sabe no fundo do meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Guarda um. E todos aqueles que estão orando por mim, abençoe, Senhor. Guarda as famílias. Eu não tenho palavras para essas palavras não fortes. Eu não tenho palavras. Mas Deus sabe. Eu peço perdão para a igreja se eu não estou me sentindo bem. Mas cada um sabe o que a gente está sentindo. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai. Aleluia, Deus. Deus hoje. Louvado. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, na paz do Senhor, amém? Amém. Deus está lendo
o versículo em Isaías 43, e o versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Glória a Deus. Em nome das irmãs se colocarem em pé, para a gente louvar o Senhor. Poderoso Deus, aleluia. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Glória a Deus. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e contra eterno e infinito. Ganha luta sem lutar, vence no levar, descansar o inimigo. Jeová,
participar do conselho de Deus. A palavra de Deus consola, exorta e edifica. Vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações. Fica à vontade de vamos orar. O presbítero vai fazer a leitura em nome do Senhor. Glória a Deus. São os irmãos ao Pai do Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido, Pai eterno, de louvamos esse culto, Senhor. O Senhor venha falar, Senhor, os nossos corações, Senhor. Usa o teu servo como tem usado, Senhor. Como está escrito, Senhor, a palavra única e eterna, Senhor. Cada dia nos renova, Senhor. Cada dia que ser renovado, Senhor. Cada dia que possamos estar mais no teu caminho, Senhor. Cada dia mais, Senhor. Desistir, Senhor. Da tua missão tem para as nossas vidas, Pai. Vamos te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. As palmas vão ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais essa noite, mais um dia para adorarmos ao Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 2. É uma passagem bastante conhecida, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. O título fala o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, e arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Poder assentar, irmãos. Obrigado, Deus abençoe grandemente. Irmãos, é uma passagem, né, bastante conhecida, né, irmãos? É pregada, e às vezes a gente fica lendo a Bíblia e
se perguntando assim, né, que às vezes a gente para, pelo menos parei nesse texto já há alguns dias e a gente vai lendo, né, irmãos, né? A gente vai assim pesquisando, tentando se aprofundar e a gente vai orando a Deus, pedindo uma direção, uma palavra, né? Que às vezes a gente lê aquele texto e, né, a gente fica assim, puxa vida, eu vou falar mais do mesmo, né? E eu estava meditando assim nesse texto, né? É glorioso o milagre que Jesus faz assim, na vida desse paralítico, né? Não querendo, assim, não é a intenção fazer um contraponto, não sei se esse é o termo, ou contradizer que a nossa pastora Marlene disse, né? Porque fato é que muitas das nossas vitórias, realmente a gente, às vezes, é só nós e Deus, né? É só você e Deus. Tem muitas situações, né, na vida da gente que a gente enfrenta sozinho, entre aspas, né? É eu e Deus, é você e Deus. Tem muitas situações que, né, não é o pai, não é a mãe, não é o amigo, não é o pastor, não é o pregador. Tem coisas que a gente tem que viver e pronto, né? A gente passa, a gente vence as nossas vitórias e a gente vai aprendendo assim que a nossa dependência, né, irmãos, é em Deus, né? A nossa fé precisa estar em Deus. Mas também, né, irmãos, é importante pensar que muitas das nossas vitórias também, né, nós as alcançamos pelo fato de termos amigos. A gente percebe, né, irmãos, que, né, eu posso dizer por mim, né, que eu só estou aqui hoje, né, não é porque sou um bom moço, né, não é porque eu consegui sozinho as minhas vitórias, né, mas um dos fatores, né, que nos faz chegar até aqui, porque eu tive amigos nessa caminhada, né, irmãos? Tive amigos que me ajudaram, que me oraram por mim, me estenderam as mãos nos momentos difíceis da vida. E aqui a gente chega, né, irmãos? E eu, meditando nesse texto, né, irmãos, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente, né, eu falo por mim, a gente vai buscando refúgio na Bíblia, a gente vai buscando refúgio em Deus, né? A gente precisa, né, irmãos, que Deus dê uma direção, que Deus dê um norte para a vida da gente, né, irmãos? E eu me parei nesse texto, né? Uma das coisas que me chama a atenção é exatamente a atitude desses 4 amigos, né? O carregar. O apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Gálatas que, né, carregando a carga um do outro, né, assim nós cumprimos a lei de Cristo. A gente, né, irmãos, a gente como cristão, né, irmãos, a gente precisa entender que em determinados momentos da vida eu vou ser carregado por alguém, eu vou ser ajudado por alguém. Em determinados momentos da vida eu não vou ter condições de dar um passo, de tomar uma decisão sozinha, sabe? A fragilidade, né? A minha fraqueza em determinados momentos não me ajudarão, sabe? A seguir em frente, a caminhar para frente. Eu vou precisar de alguém que me estenda os braços, que sirva para mim como um apoio. Eu vou precisar. Como em determinados momentos da vida eu também terei que emprestar os meus ombros para alguém, chorar junto com alguém, dizer para esse: olha, estamos juntos, vamos caminhar junto, vamos vencer, vamos sair dessa situação juntos. Eu até escrevi aqui, sabe,
Acho que dentre as grandes, né? Dentre os grandes privilégios, né, irmãos? As grandes riquezas que a gente tem na vida, né? Uma delas é as boas amizades. Ai de nós, né? Ou poderia dizer assim, eu posso dizer por mim, ai de mim se eu não tivesse amigos. Mas não é só ter amigo. Não é só ter amigo, né, irmãos? A gente percebe assim que uma boa amizade, principalmente para o cristão, é fazer o que fizeram esses homens, né? Sabe, uma boa amizade é um bom amigo é aquele que te leva para Jesus, sabe? Aquele que te leva, sabe? Aquele que te coloca nas costas e diz assim, eu vou te levar para aquele que realmente pode resolver o seu problema. Estamos juntos. E, bem, irmãos, isso talvez, olhando assim para o texto, é o básico, assim, né? Mas eu fiquei pensando, assim, quando a gente fala de carregar a carga, de colocar um amigo nas costas, imaginando, assim, esses homens, né, que fizeram esse, entre aspas, né, irmãos, esse sacrifício de levar esse paralítico até Jesus, né? Que assim, irmãos, você coloca um cimento nas suas costas, ele pesa 50 quilos, né? Aí você está aqui, né, irmãos, com 50 quilos nas costas. Aí você vai caminhando assim, ó. Na hora que você chega ali na rua Acre, a sensação de que é 200 quilos, não é? Quanto mais longe tiver que levar a carga, a sensação de que aqueles 50 quilos é muito mais pesado, sim, é maior o peso, a gente sente, né, irmãos? O cansaço vai vindo, né? Talvez aqueles homens, em determinados momentos, eu não sei a distância que era, onde eles estavam, onde o paralítico morava, até onde Jesus estava, né? Talvez em determinado momento eles chegaram a dizer assim para ele, né? Puxa, você tá pesado, hein, cara? Aleluia. Sabe, mas eu acho que a gente pensa assim, né? Eu até fiquei pensando assim, eu posso dizer assim, olha, eu estava em casa assim, orando, meditando nesse texto, eu pensei muito no pastor Joel. Uma das coisas que eu falei assim, na hora que fosse pregar sobre esse texto, né? Eu vou dizer assim, olha, puxa, obrigado que o senhor é meu amigo, tá? Obrigado. Eu acho que de vez em quando eu sou meio pesado para ser levado, né, pastor? Mas que bom, né, irmãos, que às vezes as pessoas, né, no propósito de nos levar a Jesus, elas não medem esforço. Talvez, como eu disse, né, talvez hoje a gente, ou você, está nessa situação de precisar ser carregado, né? Busque um amigo que te leve para Jesus. Busque um amigo que te leve para Jesus. Mas se não for o seu caso, né? Seja esse amigo que segura do outro lado da maca, sabe? Seja esse amigo que, sabe, tem problema, está pesado, tem problema, né? É 50 quilos, daqui lá na esquina já vai a sensação de que é mais, né? Mas aguenta, firme, vale a pena, viu? Vale a pena levar, carregar a carga um do outro. Amém, irmãos? Isso é uma das coisas que me chamou a atenção no texto e eu acho interessante. E uma das coisas também que me chama a atenção, né, que me fez meditar muito, né, porque o texto diz, né, que, né, Jesus, ele faz aquele milagre, ele fala para aquele homem, né, homem, perdoados estão os seus pecados. E a Bíblia diz que, né,
alguns, né, dos escribas, eles falando, né, eles não estavam verbalizando aquilo que eles estavam dizendo, mas estavam pensando no seu coração, dizendo assim, sabe, isso é uma blasfêmia, né? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Eu fiquei pensando comigo, sabe, irmãos, assim, estava lá em casa meditando e puxa vida, era um dos escribas. E aí eu fui assim, sabe, irmãos, eu fui pensando, puxa vida, né? Quem eram os escribas? Qual era o papel dos escribas, né? Aí a gente vai indo lá no começo, lá no Velho Testamento, né, irmãos? Eu sei que a palavra escriba, ela tem ela tem raízes assim no sentido assim daquele que é o doutor da lei, daquele que explica a lei, né? Mas no Antigo Testamento ele era mais visto como um escrivão, um certo secretário, né? Aquele que auxiliava o rei em algumas anotações, né? Mas quando Israel foi levado, né, cativo para a Babilônia, né, o escriba ele teve um papel assim muito mais importante, né, irmãos? Porque depois de tanto no cativeiro babilônico como quando pós-cativeiro, né, depois que, né, o ministério profético, o ministério dos profetas, eles ficaram um tanto quanto decadente, né, naquele período ali em que, né, não se ouviu, aqueles 400 anos em que de certa forma não se levantou nenhum profeta, né? Então o papel do escriba ele se torna bastante importante, porque eles tinham assim a responsabilidade de apresentar a lei ao povo, né? Explicar a lei, né? Sabe, interpretar o texto, né? A Torá. E essa era a grande responsabilidade dele, explicar a lei, dizer, né, fazer com que o povo não esquecesse dos mandamentos do Senhor. Mas assim, o tempo foi passando, os anos foram passando, e eles se perderam nessa função. E eles começaram a incrementar, assim, no seu ofício, no seu ministério, né, algumas tradições, alguns costumes, que chegaram ao ponto que nos dias de Jesus, né, a tradição dos escribas, os costumes dos escribas, eles se tornaram muito mais importante ou muito mais relevante do que o próprio texto, do que a própria lei. Tanto é que Jesus, né, quando eles se encontravam, Jesus falou: olha, vocês anularam o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. Eu fiquei pensando, sabe, irmãos, e a gente, como pregador, assim, eu acho que o bom pregador, a sua grande responsabilidade é simplesmente transmitir o que ele recebe de Deus, e pronto. Nossa, eu acho interessante, né, eu sou fã também do pastor Orlando Máximo e me lembro na sua palestra lá no nosso seminário de pastores, ele falava a respeito disso e uma das coisas que ele falou que eu guardei assim, que às vezes a gente precisa entender que a nossa experiência pessoal, ela não pode estar acima do que diz as Escrituras, né? Porque às vezes a gente, por viver uma determinada experiência, né, com Deus, eu não posso simplesmente transformar isso em uma doutrina e achar que agora Deus só pode se manifestar, né, ou se revelar a mim ou a quem quer que seja dessa forma, né, irmãos? E a gente percebe assim que acho que nenhum profeta ele passou uma mensagem de Deus
como que se fosse ele mesmo que estava falando aqui. A gente encontra no Velho Testamento muitos textos bíblicos, né, dos profetas dizendo: assim diz o Senhor. No livro do profeta Ezequiel, em média, mais de uma vez, a gente encontra as palavras dizendo, né? E veio a mim a palavra do Senhor. Eu acho que eu até marquei aqui no livro de Gálatas, se você puder me ajudar, Gálatas, no capítulo 1, no verso 11 e 12, né? O apóstolo Paulo fala mais ou menos isso, né? Que ele diz, né? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que a mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Aí eu volto lá naquele texto dos escribas, porque se eles tivessem feito, né, irmãos, uma investigação sincera, se eles tivessem analisado todos os textos do Velho Testamento, eles teriam entendido que Jesus não era uma pessoa comum. Eles teriam entendido realmente que Jesus era o Messias, que Jesus era Deus, que quando Jesus disse para aquele homem: olha, os teus pecados estão perdoados, ele não estava cometendo uma blasfêmia. Tanto é, irmãos, que Jesus, ele é o único que, né, até então, né, a gente diz assim, né, os profetas diziam: assim diz o Senhor, ou outros diziam: e veio a mim a palavra do Senhor. Jesus foi o único que teve a autoridade de dizer assim: eu, porém, vos digo. Ele não disse veio a mim a palavra de Deus, né? Ele diz eu, porém, vos digo. Aleluia. Eu estava em casa, né, irmãos? A gente vai pensando em assim, o que muda a vida da gente, irmãos, é quando a gente consegue entender realmente quem é Jesus. Quem é Jesus? Os discípulos, lá depois da tempestade, depois que a tempestade é acalmada, eles perguntaram: quem é este que ele fala e o mar se aquieta, ordena e o vento para? Quem é este? E eu fiquei em casa e pensando: Jesus é diferente de tudo. Jesus, ele nos causa um impacto, como foi as últimas palavras aqui do nosso texto, que diz: nunca tal vimos. Jesus pode perdoar os seus pecados. Jesus pode curar a tua enfermidade. Jesus pode resolver todos os seus problemas. Jesus pode te moldar, como foi cantado aqui. Jesus pode moldar a história da sua vida. Jesus pode te dar uma nova esperança. Jesus pode fazer você voltar para sua casa hoje muito melhor do que você veio aqui nessa noite, porque Ele é Deus, porque sobre Ele repousa toda a autoridade. E não é difícil para Ele dizer para você: os seus pecados estão perdoados.
Não é difícil para Ele dizer para você, né? Toma o teu leito, recebe a sua cura, recebe o seu milagre. Não é difícil para Ele. Pode ser difícil para mim, né? Pode ser difícil para mim, mas para Deus não existe nada impossível. Não existe situação complicada que Ele não tenha uma solução. Sabe, irmãos, Ele é Jesus, Ele é o Senhor. As profecias apontavam para Ele. Ele veio para isso, para perdoar os nossos pecados, para nos levantar da situação em que a gente se encontrava e nos dar uma chance, nos dar uma oportunidade de vivenciar todo o plano de Deus para as nossas vidas. Você crê? Você acredita? Você tem fé? Aleluia. É algo maravilhoso, né, irmãos? Às vezes, quando a gente está tudo perdido, né? O Senhor vem e nos mostra que, né, há um caminho grande ainda para ser percorrido. Há uma história ainda para ser vivida. Tenha fé em Deus, sabe? Essa situação em que talvez você esteja nessa noite não é o seu fim, não é o final da sua história. É apenas o começo de um grande milagre, de uma grande resposta, de uma grande mão sendo estendida sobre a sua vida, dizendo para você: eu sou Jesus, posso resolver sim os seus problemas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Que as palmas louvam o nome do Senhor. Obrigado, irmão. Glória a Deus, graças a Deus, né, meus irmãos? Tem momentos em que nós estamos sós, isso acontece realmente na nossa vida. E tem momentos que o Senhor prepara alguém para estar conosco. Glória a Deus. E nós vamos fazer agora uma oração, irmãos. Vamos ficar de pé em nome do Senhor e nós vamos pedir a Deus que nos ajude, sabe? A Marlene deu o testemunho aqui que ela orou, colocou a mão sobre o corpo dela mesmo, orou e o Senhor atendeu. Nós vamos fazer uma oração agora. Cada um vai orar, você vai colocar a mão no seu coração, se desejar. Nós vamos pedir, Senhor, que seja um momento novo, um renovo, uma vitória, uma bênção na minha vida. Momento de oferecer ajuda para alguém, momento de receber a ajuda de alguém, mas que seja um momento novo na presença do Senhor. Oremos então. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade e pelo teu amor. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pelo cuidado conosco, Senhor. Meu Deus, nós acreditamos nesta palavra. Nós acreditamos na vitória hoje. Nós acreditamos na vitória amanhã, Senhor. Nós acreditamos no amanhã, porque o Senhor vive, porque o Senhor veio, porque o Senhor renova, porque a vida nos renova, nos restaura, e nós agradecemos por isso. Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos, meu Deus, da nossa fraqueza, da nossa debilidade, mas é o Senhor que faz a nossa alma respirar. Senhor, nós clamamos agora, Senhor, o sopro do teu Espírito Santo, Senhor, refrigerando a nossa alma, dando embora, Senhor, as coisas velhas, as águas velhas e rotas, Senhor, o ar velho, Senhor, o ar viciado, ela gera de novo, refrigera a nossa alma, refrigera a nossa alma, e guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Senhor, o renovo dos céus, a vida, a alegria, o apetite, Senhor, o prazer, a saúde, que só o Senhor pode proporcionar aos nossos corações.
E nós estamos aqui, Senhor, como seus servos, conforme a tua palavra, neste templo, nesta casa, neste culto, para cultuarmos ao teu nome. Porque nós acreditamos no Deus que dá saúde, que dá vida, que dá paz, que dá alegria, que dá renovo para a igreja. Senhor, renova-nos, restaura-nos, fortalece-nos no Senhor, porque nós acreditamos no Senhor, temos a vida e a esperança. Com gratidão, Senhor, nós confiamos, nós perseveramos, que nós vamos continuar um pouco mais, Senhor. Vencemos o mês de março no teu nome, e agora estamos iniciando o mês de abril no teu nome. Nós sabemos que nós vamos desfrutar neste mês todas as vitórias o Senhor tem preparado para nós. Não haverá, Senhor, impossíveis para as tuas promessas na nossa vida, nesta semana e neste mês. Em nome de Jesus. Deus, nós acreditamos no Senhor. E porque o Senhor vive, nós acreditamos no amanhã, neste mês. Meu Deus, e por fim, nós acreditamos na vida eterna. Porque Ele vive, posso crer na manhã. A igreja vai cantar agora em nome do Senhor Jesus. Deus enviou
abençoe, graças a Deus. Irmãos, a Igreja ao Brasil para Cristo foi fundada em 1956. Ela tem 66 anos. Aqui em Avaré o trabalho tem 57 anos. A nossa igreja, irmãos, ela é presidida no Brasil pelo pastor Luiz Fernandes Bergamin. Ele acumula também o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é presidido pelo pastor Luiz Fernandes Bergamin. E o pastor Bergamin também, por consequência, é presidente da missão do Brasil para Cristo. Então, as igrejas da nossa denominação, que naturalmente não chamam o Brasil para Cristo, mas é Peru para Cristo, Itália para Cristo, a são da nossa denominação, também são presididas pelo pastor Bergamin. Ele já está na presidência do estado de São Paulo há mais de 30 anos, e é uma igreja diferenciada, uma igreja abençoada, muito querida, tem recebido, gerado muitos obreiros, porque é uma igreja que não abandonou e não mercantilizou a palavra de Deus. E a denominação dos obreiros estão felizes aos cuidados do pastor Bergamin. Embora, irmãos, ele tenha todos esses títulos, embora ele tenha todo esse poder, toda essa autoridade, ele não ele também tem órgãos aos quais o pastor Bergamin se reporta. Então nós temos o Supremo Conselho, nós temos o Conselho Apostólico, que são órgãos, tem a diretoria da convenção, a diretoria do conselho. Então é uma igreja abençoada, é uma igreja que tem conselhos. Irmãos, e para a nossa alegria, para a nossa honra, é uma pessoa que esteve aqui diretamente envolvida, o pastor Orlando Máximo Campos. São 13 pessoas no Conselho Apostólico, tinha uma vaga, e nessa semana aqui, no mês de março, foi consumado, dentro do coração, quando tem algum problema de doutrina, quando tem alguma coisa muito séria, o pastor Bergamin reúne os seus conselheiros para tratar dos assuntos. Então são homens que precisam ter uma posição, um conhecimento, precisam ser pessoas diferenciadas, tem todo um requisito para participar do Conselho Apostólico. O pastor Orlando Máximo preencheu todos esses requisitos com a graça de Deus na vida dele, e durante esta semana ele preencheu a 13ª vaga, e o pastor Orlando Máximo é agora membro, o mais novo membro do Conselho Apostólico. E nós louvamos a Deus por isso, a igreja se alegra nisso, e é uma grande aquisição, uma grande vitória para o Brasil, para Cristo, ter um homem como o pastor Orlando Máximo, uma função tão importante, e nós louvamos a Deus por isso. Amém, igreja? Amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Orlando. Graças a Deus, muito bom. Irmãos, nós teremos dia 30 de abril a nossa convenção lá em São Paulo, na Pompeia, tá? Então é assim, nós estamos procurando um preço bom para o ônibus, então nós queremos a segurança dos irmãos, segurança em primeiro lugar, conforto e preço, irmãos? E nós ainda deve sair já o resultado nesta semana. Vou procurar já colocar no grupo da igreja essa semana. Mas os irmãos que já têm uma ideia do preço, não vou falar o preço aqui agora, os irmãos que já reservaram o valor e que desejam ir, já podem passar o nome para o irmão Valdinei, tá bom? Ele está aqui dentro, é o tesoureiro. Os irmãos já podem, reserva a minha aí que eu vou, tá bom? E irmãos, é assim, realmente a confirmação mediante pagamento, tá bom? Então a gente dá o nome, mas aí vai ter talvez mais, e as pessoas que forem pagando é que garantem a sua vaga, tá bom? Nós temos que preencher isso antes do dia 30, naturalmente, não vai dar para esperar até o dia 30 para fazer o pagamento. Então, os irmãos se organizem, nós queremos fazer um bonito trabalho, sim. Nós temos essa semana aqui o aniversário da Thaís, do irmão José, Deus abençoe ricamente, casal abençoado, aqui da obra do Senhor. Mais alguém, irmãos, aniversariou, que eu não tenho anotado aqui? Tem mais alguém? Não? Foi só Thaís que aniversariou essa semana? Tem? Tem? Então, a irmã Adriana, na verdade, eu só anotar aqui antecipado, a irmã Adriana, minha irmã, é minha chefe ali, Então, ali, só falou isso, aquilo, outro. Olha, irmãos, não é fácil não, Falei para os irmãos que ontem eu descansei, tanta hora,
gente, irmão, não tem ideia. É tanta ordem, vai ficando aí no tocador, fica sozinho, eu descansei. Fiquei preso, não, descansei. Mas, parabéns, meu bem. Parabéns. Tá? Quantos anos? Quer falar? Tá certo. Então, graças a Deus. A irmã Adriana, Deus abençoe. Minha esposa, Deus abençoe. A Thaís, né? Deus abençoe pelo aniversário de vocês. Muitos anos de vida. Bom, nós amanhã nós temos o IBBC. Terça e quarta-feira tem IBBC. Pense em participar, irmãos. Você que quer ser diácono, diaconisa, quer crescer, quer se desenvolver, participe do IBBC. Agora não dá, mas no mês de agosto nós teremos. Pense em participar do IBBC. Irmão, nós fizemos um trabalho ontem ali em Botucatu, encontrando as mulheres. Não dava para todas as igrejas vir, não cabe lá. Temos 190 mulheres, mas foi uma boa representação aqui de Avaré. Foi honroso. E nós louvamos a Deus pelas irmãs que foram, se esforçaram para participar ali do trabalho. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, tá bom? Domingo, irmão, nós temos a escola dominical. Irmãos, a escola dominical hoje estava linda, estava uma bênção. Jovens, crianças, pais, adultos, venham para a escola dominical. Nossa igreja tem escola dominical. Participe, porque é bênção, tá bom? Da nossa escola dominical. A irmã Paula pediu um minutinho para conversar com o Jubrado, com os jovens, né? Então, depois do culto, do encerramento aqui, vocês se apresentem para a irmã Paula, para vocês conversarem um pouquinho, tá bom? Irmão Melinho, Deus abençoe a vida da senhora. Irmã Eunice, Deus abençoe. Irmã Eunice, eu digo assim, eu sempre digo à senhora, a gente trabalha aqui no respeito, na confiança, naquilo que Deus faz, irmãs. Eu digo o seguinte, ó, o importante é a direção de Deus. Viu, irmã? Deus dirigiu, está tudo certo, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Amém. Ela está dizendo que está feliz, está nessa igreja. Os irmãos também estão felizes, irmãos? Deus, que coisa boa, né? Ficamos muito honrados e esses dias que o senhor não veio, irmão, a gente gostaria que o senhor tivesse estado aqui, mas tudo tem seu tempo, né? Vamos ali? Domingo que vem é o segundo domingo. A ceia do Senhor. Obrigado, mãe. Então nós temos a campanha do quilo, nós temos a oferta missionária, que nós vamos, tem mais irmãos que vêm, nós vamos tirar. Então, irmãos, domingo que vem é a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Abençoados nessa noite, irmãos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então, vamos louvar o Senhor nosso Deus. Eu não preciso nem falar. A senhora vai ver, meu Deus, como é que essa igreja aqui ela trata bem os discípulos. A senhora vai ver que as irmãs naturalmente vão vindo no abraço, conversando com a senhora. A irmã Melinda já sabe disso daí, né? É uma igreja amiga, é uma igreja que realmente conquista os nossos corações legitimamente. Irmão Antônio, Deus abençoe o senhor. Irmã Rosângela, Deus abençoe a senhora. Davi, Deus abençoe. Primeiro culto que vocês faltaram foi quinta passada. Olha, estou vendo aqui, ó. Eles não faltaram nenhum culto, irmãos. Agora estava chovendo muito quinta passada, né? O pastor veio, né? Então, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe os irmãos que estão aí na internet, a irmã Aline, o irmão Márcio. Deus tem muitas bênçãos para vocês e os demais irmãos também, em nome de Jesus. Eu quero convidar a nossa irmã Elisângela. Vem cá, irmã Elisângela, para irmã fazer essa oração e depois nós vamos dizer que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia, graças a Deus. Então nós vamos orar. Prepara o microfone para ela, por favor. Ela vai orar por toda essa programação, vai orar pelos pedidos e nós vamos retornar para os nossos lares alimentados, abençoados em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, por isso muito abençoado, Deus, como o Senhor fez para a gente, papai. Quero também apresentar, Senhor, cada nome que necessitará aqui nessa oração, Pai. Que eu não conheça a necessidade deles,